Olá, querido aluno, querida aluna do canal Educação, meu boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de Filosofia, EJA, etapa 7. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro de 2022. É um prazer estar com vocês. Cumprimento você, aluno, aluna do canal Educação, que verá a esta aula. Aproveite, assunto importante. Eu quero cumprimentar também o nosso diretor de imagens, o Júnior, que comanda os estúdios à noite aqui no canal Educação. Venha comigo. Aula de filosofia. O que é política? Uma reflexão filosófica. E a data de hoje? Ei, professor, a gente vai falar sobre política, é? É. Sobre os partidos? Não. Sobre os candidatos? Não. Nós vamos falar sobre política filosoficamente. Uma reflexão filosófica. Ok? Olha, o termo democracia. O termo democracia, ele aparece em Heródoto, historiador grego, e Tucídides, historiador grego. Então, o termo democracia, ele é um termo muito antigo. Ele vem lá da Grécia, do século V a.C. Este termo democracia aparece em Heródoto e Tucídides, e aparece também em Platão e Aristóteles. Ok? Platão e Aristóteles. O termo nessas obras aí, a palavra democracia quer dizer governo exercido pelo demos. Quem é demos, professor? É o demônio? Não. É o povo. São os cidadãos livres. Os gregos chamavam de demos. Certo? Então a palavra democracia, ela significa governo do povo ou dos mais pobres. Também. Ela tinha este sentido. Tá? A democracia é o governo do povo, a maioria, ou todos. Tá? Gente, olha, presta atenção. Nós estamos no século 21, no ano 2022. 2000. O ano é 2022. Então, olha só. O que nós chamamos de política teve uma longa reflexão. Platão foi o primeiro a elaborar uma reflexão sistemática do poder político. Todos nós exercemos poder. Todos nós. Poucas pessoas refletem sobre o poder. Então, Platão foi o primeiro a elaborar
uma tentativa de reflexão sobre o poder político. E a política foi o tema central de três livros de Platão: A República, o Político e as Leis. Gente, o que é a política? Para Platão, a política é um conjunto de valores adequados à realização do bem e do justo. Tá? Eu vou repetir. Para Platão, a política, ela é valores que produzem o bem e a justiça. Política é isso. Só que Platão, ele tinha uma visão elitista da política. Ele achava que o governo deveria ser exercido pelos melhores, pelos mais sábios. O filósofo. Platão não defendia a democracia. Para Platão, a melhor sociedade é aquela governada por filósofos sábios. Platão não gosta da democracia, sabem por quê? Talvez vocês vão concordar. Eu não concordo. Platão dizia que, já que a democracia é o governo do povo, não dá certo, porque o povo é ignorante, é irracional, acaba concordando com a tirania. A democracia tem muita liberdade, e liberdade demais leva a governos autoritários. Certo? Então, Platão, ele se opunha, ele era contrário à democracia e à tirania gregas. Tá? Uma informação que você não sabia. Poxa, Platão era contra a democracia grega. Sim, era contra. Era contra. Bom, primeira questão da noite de hoje. Eu vou lhes dar 3 minutos. Vou e volto.
Muito bem, estamos de volta. Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia clássica, infere-se que, então, a relação ética-política, ética-justiça, ok? Bom, é uma questão que envolve história e filosofia. A alternativa correta, a letra A. Eram virtudes que estavam dentro da polis, certo? Eram virtudes, a ética, a justiça, que se traduziam na observância da lei das cidades gregas. Olha só, na Grécia Antiga, a política era aquilo, tudo aquilo referente à cidade. Ora, a palavra política. Opa, ia escrever aqui em grego, não dá. A palavra polis, polis. Esta palavra gerou política e gerou cidade. Em português é cidade, polis. E é de onde vem a palavra política. E o que é política? O que é política? Política é uma atividade da qual dependem a organização e o futuro da polis. Eu acho isso fantástico. O que é política para os gregos? É uma atividade, a política é uma atividade, não uma atividade qualquer, mas é uma atividade através da qual eu organizo a cidade. É uma atividade política, da qual dependem o futuro da cidade. Olha, domingo nós vamos votar. É claro que política não é só o ato de votar. Claro que não. As eleições são a festa da democracia. Não, isso é uma bobagem. As eleições são um momento da democracia. Então, a política é aquela atividade que garante a organização, garante o futuro da cidade, do país, da nação, do Estado, da sociedade. Aí domingo tem voto. Você vai escolher. A palavra eleição quer dizer escolha. Elexio, em latim. Você vai escolher a vida ou a morte, o futuro ou o passado. Você vai escolher. Agora, a política é isso. É aquele instrumento, é aquela ferramenta, é aquela atividade, é aquele canal através do qual eu organizo e garanto um futuro à cidade em que eu vivo. Tá? A política é coisa séria. Então, a política é uma forma de gestão da polis. Professor, o que é polis? Cidade, meu filho. Cidade. Você conhece esta palavra das aulas de história. É a cidade grega. Então, a política é a gestão da polis. A política é tudo aquilo que diz respeito ao coletivo. Coletivo quer dizer todos. Tem político que só se preocupa com a própria família. A política não. A política verdadeira, ela diz respeito a todos. Tá? A política é uma gestão da cidade.
A política está para a tirania como a diplomacia está para a guerra. O que é que significa? Significa que a política, ela... gente, a coisa pior que existe é a morte da política. É gente dizer que não gosta de política. Porque política não é algo do qual eu possa gostar ou não gostar. Gostar de política é um ato político, não gostar de política também é um ato político. Então, a política é a maneira de se resolver os problemas da sociedade, sem recorrer à violência. Um país que tem uma boa política, que vive a política, é um país feliz. É um país rico. Política não é ódio. Não é ódio. Não é política, não é cala a boca. Não. Política é diálogo. Diálogo é uma troca de conhecimentos. A política é a maneira através da qual eu resolvo os problemas da cidade, da sociedade, sem violência. Quando a sociedade recorre à violência, ela está negando a política. Então, a política é uma forma de resolver os problemas sem recorrer à violência. Pelo contrário, a política utiliza aquilo que nos é tão precioso: a razão e a linguagem. Razão e a linguagem são a base da política. Porque a política é um debate de ideias. Ok? Isonomia é uma característica da política grega. Isonomia é uma característica da política grega. Beleza? Ok? Você sabe que na Grécia Antiga era a democracia direta. Né? O que é isonomia? Fácil, fácil. Isos e nomia. É a igualdade diante das leis. Isonomia quer dizer isso. Todos os cidadãos são iguais diante das leis. É um dos princípios fundamentais da democracia grega. Tá? Beleza? Então é isso. Domingo, a Polícia Federal foi fazer a prisão de um ex-deputado federal. E este indivíduo, este elemento, este ex-deputado federal, ele recebeu a polícia a bala, tiros de fuzil e granadas. Em uma situação desta, como é que a polícia deve agir? Porque se a polícia tratou aquele homem de forma diferente, não é igualdade diante das leis. Então não tem isonomia. A sociedade tem que tratar todos igualmente. Certo? Toda ação policial tem um protocolo. Imagina que um policial se aproxima de mim e pede meus documentos. Aí eu saco uma arma. Tem um protocolo. Ele vai fazer o quê? Então, isonomia significa que todos são iguais diante das leis. Tá? Isegoria, isegoria, vem de isegoria, de agoreuo, que é falar. O que é isegoria? Igualdade no uso da palavra. Todos os cidadãos têm igual direito
de manifestar sua opinião política para todos os outros. Gente, a palavra de dois homens tem igual valor. Quando as opiniões divergem, aí é preciso debater a questão. Debater como? Como? Através da razão e da linguagem. Certo? Isso é política. Eu não concordo contigo, vamos debater. É assim que deve ser. Né? Então, a política é o lugar do discurso, do debate, da fala. Eu vou ter que convencer os outros sobre o meu ponto de vista. Tá? Então, política não é cala a boca. Não é isso. Política é debate, é racionalidade. Não é ódio. Não é ódio. Você tem ódio, vá se tratar, você está doente. Você está doente. Tá? Política é disputa. É debate, não ódio. Gente, vamos fazer logo esta questão aqui, ó. Bora lá, questão do Enem, 3 minutos, vou e volto.
Olá, estamos de volta. Questão do Enem. Olha que questão legal. No contexto da polis grega, as leis nasciam da convenção entre cidadãos. Essas leis, elas nasciam do confronto de suas opiniões. Esses cidadãos gregos, gente, a democracia grega não tinha representantes. Não tinha prefeito, não tinha vereador, não tinha governador. Eram os próprios cidadãos que debatiam na ágora. Ágora é o espaço público. Esses cidadãos debatiam e a maioria vencia, certo? Então, a este modelo de democracia, a gente chama como direta. A democracia grega é uma democracia direta. Ok? Por que é direta? Porque não tem representantes. Na democracia direta, quem governa é o próprio povo, que se reúne, debate os assuntos, vota, dá trabalho, né? Dá trabalho. Vamos lá. Olha aqui a Ágora ateniense. A Ágora ateniense é a praça, é o espaço onde... Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a Ágora. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui. Essas pessoas estão debatendo política. Tá? Então, neste espaço, na Ágora, na praça, os cidadãos se reuniam para tomar decisões sobre a cidade, atuando politicamente de forma direta, sem representantes ou governantes. Ok, gente? Beleza? Importante notar, porém, que na democracia ateniense, de Atenas, existiam alguns cargos eletivos, tá? Geralmente eram cargos de caráter administrativo ou judiciário, tá? Podia eleger alguém para fazer uma tarefa, mas o processo democrático de Atenas, ele era direto, democracia direta, certo? As decisões mais importantes relacionadas à polis, né, à cidade, eram tomadas pela Assembleia Geral dos Cidadãos, reunidos em condição de igualdade. Igualdade aqui é isonomia. Isonomia, que nós vimos lá atrás. Certo? Já vimos lá atrás. Essa Assembleia Geral é chamada de apela, ou eclesia, em grego. Tá? Gente, é o seguinte, esta é a democracia ateniense, a democracia grega, tá? Para ser cidadão, para gozar do direito de cidadania, este homem, este grego devia ser homem, sexo masculino, maior de idade, nascido em Atenas e filhos de pai ateniense. Aí ele era considerado cidadão. Mulher não tinha cidadania, criança não tinha cidadania, escravo não tinha cidadania. Mais uma questão do Enem. 3 minutos, vou
e voltou. Muito bem, estamos de volta. Uma questão fácil. Fácil, fácil. Na Grécia, o conceito de povo abrange só os cidadãos. Então, o conceito de povo era muito restritivo. Apesar disso, a forma democrática vivenciada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser considerada como direta. Ok? A democracia direta, ela promoveu o quê? Foi o que ela promoveu? Letra E. Participação no exercício do poder. Letra E. Ok? Legal, né, gente? Tranquilo? Viu aí como é fácil?
Se é democracia direta, é participação no exercício do poder. Olha, nós temos ainda 4 minutos, eu quero orientá-los. Preste atenção. Você tem 3 questões. 3 questões. Ah, teve um slide que eu pulei. Teve um slide que eu pulei. Este aqui, ó. Este aqui. Eu vi lá na questão. Para Aristóteles, nós vimos Platão, né? Para Aristóteles, o bom governo é aquele que visa o bem comum. Certo, gente? Então, Aristóteles, ele não diz, o bom governo é a democracia. Não. Depende. Depende. Se alcançar o bem comum, ele é bom. O mau governo é aquele exercido no interesse de quem governa, não no interesse coletivo. Lembrei de uma pessoa aqui. Aristóteles define 3 formas puras de governo e os seus correspondentes degenerados. Pessoal, não entendi. Forma pura é que realiza o bem comum. Forma degenerada é que aquele que governa no interesse pessoal. Então vamos lá. Governo de um só. Quando ele é bom, é a monarquia. A monarquia, o rei pode governar, ele pode governar a partir do interesse coletivo. Só que esse rei pode virar tirano. Aí ele vai governar em interesse próprio. A aristocracia pode ser boa. A aristocracia é o governo dos melhores, os mais inteligentes. Se a aristocracia busca o bem comum, ela é forma pura, é boa. Mas se esse grupo que está no poder só pensa nele mesmo, aí ele vira uma oligarquia, que é um governo de poucos. A república é o governo de muitos, se gera o bem comum. E vai virar demagogia, se cada um quiser agir no seu próprio interesse. Aqui é Aristóteles, tá? Aqui é Aristóteles. De acordo com Aristóteles, a cidade, a polis, ela tem uma origem natural. Natural. Certo? O homem reúne em família, várias famílias formam aldeia, várias aldeias crescem formando a cidade. A cidade, para ele, é a realização da própria natureza humana. Tá? Para Aristóteles, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Como assim, professor? Os seres humanos, fatalmente, naturalmente, iriam viver em cidade. Eles iriam. É da natureza do homem. Ele é um animal social, é um animal político. Ok, gente? Bom, aí aqui as questões, né? O que os gregos antigos entendiam por política, está nos slides. O que é isonomia, está nos slides. E como podem ser os governos para Aristóteles, também está nos slides. Grande abraço. Boa votação no domingo. Bom feriado do dia 2 e a gente se encontra, se Deus quiser.